eu tenho receio de fazer o evangelho no lar e fazer errado, mas eu gostaria de fazer. Tem muitas pessoas que têm medo, ou de fazer errado, ou medo de atrair espíritos negativos, obsessores. Sofredores. O que você poderia dizer para aqueles que querem fazer, mas têm receio, seja de obsessores ou de não ter uma confiança, de medo de fazer errado, né? Vamos lá. Primeiro, não há evangelho errado. Tá? Você começa a fazer o seu evangelho, sua oração, você lê, ou se você não fez as vibrações, não interessa. Não há. Tá? Segundo, você está orando, você está com pensamento nos espíritos elevados, em Jesus, Maria de Nazaré, por exemplo. Né? Então, repare o seu pensamento, os miasmas que ele está criando dentro do seu lar. Né? Porque o pensamento ele é matéria. Então, você está com os benfeitores. Então, primeiro, nunca numa oração, ou no caso do Evangelho lá, você vai ter companhia de um espírito inferior. Nunca. Nunca. Por quê? Porque o seu pensamento está elevado. Você vai ter companhia de um espírito obsessor ou obsessor inferior se você tiver com ódio, se tiver com mágoa, se tiver com raiva de uma pessoa. Aí você está abrindo a sua mente para espíritos maléficos. Agora, se você está na sua casa, fazendo o evangelho no lar, fazendo a sua oração, agradecendo a Deus, antes de dormir, pão, antes de o que for, você não tem problema. Então, primeiro, não se preocupe com o evangelho errado ou certo. Não existe. O que você pode ter dúvida, né? Como é que eu faço? Aí você tem, por isso que nós temos uma rotina dele, né? Começar com a oração inicial, ler um trecho do evangelho, né? Depois você fazer as vibrações, depois ter uns segundos para você conversar com Deus, fazer a oração final. É isso que nós orientamos. Ah, mas eu esqueci de fazer a oração final. Não tem problema nenhum. Ah, mas isso vai fazer com que vai entrar um espírito. Lógico que não vai. Não tem a mínima chance para eles. Mínima. Volto a dizer, quando nós estivermos orando, falando o nome de Jesus, ele está lá. Eu acredito piamente. Piamente. Então, nesse ponto pode estar tranquila, quem for. Tá bem? Você falou assim, né? Não existe evangelho errado, né? Eu lembrei de uma frase no meio do futebol, né? Que fala assim, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Exatamente. Então, assim, não existe evangelho errado. Errado é não fazer. É não fazer, exatamente. É lógico que não vamos falar que é errado, né? Porque o espiritismo, ele não força, não obriga nada, né? Nada. Mas que ele aconselha, né? E que aquele que... Porque até hoje eu não vi ninguém que iniciou o evangelho no lar que diz que se arrependeu de ter, né? Se arrependeu de não fazer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.